Então, modelos de sensor inverso. A gente vai ver como definir isso. Primeiro, é preciso saber o que é modelo de sensor. Modelo de sensor ou modelo de medição, modelo de observação. Eu gosto mais, inclusive, de usar o Observation Model, modelo de observação. É essa probabilidade aqui, né? Probabilidade da observação no instante t, dada a posição do robô e o mapa. O que significa? Modela o que um robô posicionado em xt com um mapa M deve observar. Né? Então, não é exatamente o que a gente precisa no algoritmo de mapeamento, mas esse é o modelo, né? Um modelo de observação, modelo de medição. O que significa? Significa que a gente precisa definir como deve ser uma observação se a gente sabe onde o robô está e onde tem objetos no ambiente, onde estão os obstáculos. Então, por exemplo, supondo aqui um robô com um sensor que é um laser ou um sonar, um sensor de alcance, vamos supor que esse sensor tem um alcance de 20 metros. Tá? E aí dali pelos 12 metros tem um objeto no mapa. Então, o que se espera que o robô observe se ele está nessa posição? Se espera um pico na posição onde a gente tem algo no mapa. Então, isso é uma modelagem do que o sensor deveria apresentar. Então, nessa região A, né, a gente pode dizer que ela é a região mais provável para se medir algo. Por isso, a probabilidade, se eu chamar aqui probabilidade de uma medida de 12 metros, estando o robô nessa posição e sendo esse o mapa, vai ser uma probabilidade alta. Tá? Mas não é 100%, é longe disso. Por quê? Porque posso ter coisas na frente do objeto que eu não previ no meu mapa. Então, se tem um objeto dinâmico, se tem uma pessoa andando nesse ambiente, pode ser que o robô detecte. E aí vai cair antes, vai cair nessa região B. Por isso aqui tem uma probabilidade que não é desprezível, né? Chega ali perto de 0,2. É possível também que o meu sensor me retorne um valor além do objeto, algo nessa região C. É altamente improvável. Tá? Mas pode acontecer, por exemplo, se o meu mapa estiver desatualizado ou se acontecer alguma falha ou alguma coisa né, com o sensor, ele pode dar uma leitura nessa região. Mas o mais provável é que, caso aconteça uma falha, o valor lido seja, né, o valor máximo, por exemplo, porque não retornou a medida, né, o laser disparou, não, sei lá, houve um desvio, uma reflexão, ele não voltou, e aí ele mede uma leitura máxima. Okay? Então, isso aqui é um modelo de medição, um modelo de um sensor, no caso, né, pode ser um sensor laser. Isso aí. O que a gente quer no mapeamento é o contrário, é um modelo de sensor inverso ou invertido. Por quê? A gente tem a posição do robô e tem a observação e quer estimar o mapa. Tá? Então significa, dado um robô na posição xt, supondo que ele enxergue uma observação zt, o que eu tenho no mapa? Qual a ocupação, né, dessa região do mapa? E é isso que o modelo de sensor inverso nos dá. É inverso por quê? Porque ele, diferente né, do modelo direto, a ideia é, a gente quer né, a partir dos efeitos, ou seja, a partir da medição Z, estimar a causa, estimar se há ou não um obstáculo. Enquanto que o direto é o contrário. A partir do que existe, a partir do mapa, a gente quer estimar o que observaria. Né? Da mesma forma, como tudo que a gente fez até agora, né, o modelo de sensor inverso vai ser marginalizado para cada célula. Então a gente vai aplicar esse modelo em cada célula do mapa. Aqui tem um exemplo de um modelo de sensor inverso para um sonar, por exemplo, que é definido assim, vamos supor que
eu tenho uma leitura, né, numa distância, aqui não tem, sei lá, uma distância qualquer que é da origem até esse ponto. Tá? Vamos supor que é uma distância Rzinho. Tá? Não é esse Rzão. O Rzão é o alcance do meu sensor. Tá? Se fosse um sonar, poderia ser 5 metros. Tá? Vamos supor que eu tenho uma medida de 4 metros. O que esse modelo diz? Diz que na região, né, desses 4 metros, provavelmente eu tenho um obstáculo. Por quê? Porque eu acho que eu medi esse obstáculo. Então, provavelmente isso é ocupado. Antes disso, provavelmente é vazio, porque senão eu teria lido, né, eu teria feito uma leitura mais curta do que foi feita. Nessa região 3, é uma região desconhecida, a gente não sabe por quê, porque a gente mediu algo na frente. Pode ser que tem coisa aqui, pode ser que não. E fora né, do campo de visão do sonar, a gente simplesmente não atualiza. Então, isso é um exemplo, né, de um modelo de sensor inverso. O modelo pode considerar características dos sensores, ele idealmente deve considerar para ser o mais preciso possível, mas na prática a gente vai trabalhar com modelos simplificados. Mas, por exemplo, um modelo de um sonar, ele tem um certo grau de certeza que varia dependendo do ângulo em relação ao eixo acústico. Né? Quanto mais longe, menor a amplitude do sinal. Né? Então, é possível considerar isso também. Né? Dar mais probabilidade para pontos que estão mais próximos do eixo acústico do que mais afastados. E aí a gente vai ver isso. Um modelo que pode ser usado é um modelo muito simples. É um modelo que tem lá no livro do Trum, né, Probabilistic Robotics, que é esse modelo aqui, que é se eu li uma distância z, tá, o que ele vai fazer é, naquele ponto, mais um raiozinho r, né, um r sobre 2 antes e r sobre 2 depois do ponto lido, ele vai estimar que ali eu tenho algum obstáculo, então ele define uma probabilidade de ocupação. Tá? Esse valor é um valor fixo. Então, se na hora que eu estiver atualizando o mapa cair numa célula que está nessa região, ele vai aplicar lá naquela equação né, de atualização do mapa, que era soma, né, o valor do modelo inverso no que eu já tinha, ele vai somar esse valor aqui, né, o valor dessa probabilidade. Tá? Na verdade, né, isso aqui é a probabilidade, tem que transformar para log odds, mas é um valor fixo. E se cair antes do valor lido, né, até z menos r sobre 2, então é sinal de que todas as células que tiverem, né, da origem até essa distância provavelmente são livres, e aí o modelo inverso vai somar essa probabilidade aqui. Okay? Se cair células depois disso, a gente vai ter uma probabilidade, né, que é a priori, que é o 0,5. E aí, se for aplicar em log odds, esse 0,5 sobre 0,5, faz o log disso, vai dar 0, então isso aqui não altera a probabilidade que já tem. Ok? Então aqui está o algoritmo do modelo, separando nessas três classes, né, antes, no obstáculo e depois. E é isso que está nesses três ifs aqui. O que precisa fazer então? O modelo inverso. Ele recebe, né, uma dada célula, a posição do robô e a leitura que foi feita. Tá? Aqui, ó, x, y, y é o centro dessa célula, então é a coordenada lá da célula. Eu preciso saber. O xt vai dar as coordenadas do robô, né? Eu preciso saber qual é a distância dessa célula para o robô. Então, isso aqui seria o alcance
né, o Rzinho, distância da célula ao robô. Por que isso? Porque se tiver além da leitura feita, né, então se a leitura for 10 metros, mas a célula está mais de 10 metros, a célula está fora do alcance, né, então não vai ser atualizada. Então calcula-se essa distância, calcula esse ângulo, né, então aqui seria o φ, ângulo, então ele está fazendo um arco tangente aqui para saber qual é a orientação da célula do robô, da célula MI até a célula do robô. Isso aqui vai te dar um ângulo, então precisa considerar o ângulo do robô também, que é o θ. Por quê? Porque o teu sensor tem um campo de divisão, né? Ele tem uma abertura. Se esse ângulo aqui for maior, aí tu não precisa, né, também vai estar fora do campo de visão do sensor, tu não atualiza. Então precisa saber isso. Então, calcula esse Rzinho e o ângulo. Tá? Esse aqui, K, é saber se tu tiver mais de um sensor, em qual sensor que tu tá, qual é o sensor que essa célula cairia. Então é a célula que está mais próxima do eixo acústico do sensor específico. E aí tu vai descobrir qual é o sensor com isso. E aí aqui tem os três testes. Por exemplo, se o R for maior do que o alcance do sensor, ou estiver além da leitura que foi feita, ou seja, está além do obstáculo lido, é região desconhecida. Então, se estiver além do alcance, é região desconhecida, e se o ângulo for maior do que o ângulo maior do que a abertura do sensor, maior do que a abertura do teu sonar e tal. Então, se estiver fora do campo de visão, tanto por causa do ângulo ou por causa da leitura, a região desconhecida ele retorna o L0, que na prática vai ser 0. Né? Agora, se por acaso for menor do que o alcance do sensor e tiver a distância da célula ao robô bater com a distância medida, a distância de ZT, dentro de um raiozinho ali, esse lambda R é a largura dos obstáculos que se considera, então isso aqui está na região ocupada. E aí retorna o valor de ocupação. Se não caiu nem no unknown, nem no desconhecido, nem no ocupado, tem que testar se a célula está antes do valor ocupado, se sim, é livre. Okay? Então é isso. Na prática, vocês vão fazer esses testes e vai retornar uma dessas três constantes, porque isso aqui é uma constante, conforme definido aqui. E aí, se a gente volta lá no algoritmo, então, o algoritmo de ocupação, da atualização das células, é o valor que tinha antes mais uma constante. Tá? Então, a soma de constantes é bem eficiente. Deixa eu voltar. Então, por exemplo, num sonar, aplicando aquele modelo, vai ficar algo assim. A leitura foi essa distância. Então, essas células classificam como obstáculo e essas de antes como livre. Tá? E a questão é, conforme o robô anda, ao longo do tempo, vocês vão acumulando, vai acumulando os valores. Por exemplo, tu não vai, a ocupação varia de 0 a 1, mas esses valores aqui vai ser algo como, sei lá, 0.6, 0.4. Então ele não vai pular direto de 0.5 para 1, ele vai indo aos poucos. Tu aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, conforme tu acumula ao longo do tempo um monte de leituras, aí tu vai construindo o teu mapa. Okay? Então, aqui é um modelo bem simples. Outro modelo possível, esse aqui é do livro da Robin Murphy, que é aquele modelo lá de sonar com variação em relação à distância para o eixo acústico e
distância para a medição aqui, para o valor medido. Tá? E aí ele segue esse modelo aqui, né? Quanto mais afastado do eixo acústico, menor a probabilidade. E quanto mais longe do robô, ou seja, aqui está o robô, quanto mais longe, menor a probabilidade também. Né? Então, quando o sonar te retorna um valor, por exemplo, uma distância de 50 centímetros, é mais confiável do que quando ele te retorna um valor a 2 metros. Tá? Então, quanto mais longe, menor a probabilidade de aquilo estar certo. Então, aqui é como seria o modelo. Né? Tu tem uma gaussiana aqui e uma gaussiana aqui. Okay? Não dá para ver direito, mas aqui perto do robô está mais fundo do que aqui. Okay. A definição do que esse modelo tenta, né, do que ele está tentando representar são essas características do sonar, né? Então isso é específico para sonar. O laser não tem não tem essas características. E aí uma forma de representar é dividir o teu modelo em regiões, aquelas 4 regiões que eu tinha falado. E aí na região 4 tu não atualiza nada, né? Fora do campo de visão. Na região 3 também não, porque está além do obstáculo, né? Além do que foi medido. Mas na 1 e na 2 sim. E aí aqui a regra é mais ou menos essa. Rzão é o alcance do sonar. Beta, ele está dizendo aqui que né, é a abertura aqui do centro até ao limite, né, do ângulo do sonar. E aí Rzinho e alfa seriam o valor da célula. Tá? Então uma célula que está aqui, onde eu estou com o mouse, o Rzinho é essa distância daqui até aqui. Quanto mais essa distância for maior, mais o Rzinho se aproxima de Rzão e aí isso cai para zero. Quanto menor o Rzinho, mais isso aqui vai para 1. Tá? E a mesma coisa aqui. Se o alfa é a abertura, então essa célula aqui, por exemplo, tem essa abertura. Quanto mais próximo o alfa for de beta, mais isso cai para zero. Quanto mais próximo for do eixo acústico aqui, mais o alfa é zero e aí isso vai para 1. Então essa é a queda de certeza, tanto quando se afasta do eixo acústico, quanto quando se afasta, né, da emissão aqui do sonar. E aí a regra é mais ou menos a mesma para cair numa região e na outra. Tá? O que muda é que na região 1 eu estou calculando a ocupação, então quanto mais no meio, mais ocupado. Né? Ou seja, mais alto o valor. E já na região 2 eu estou calculando o contrário da ocupação, né? Que é para ser livre. Então quanto mais no meio, mais baixo o valor. Né? Então mais para baixo vai descer. Por isso tem esse 1 menos o valor. Okay? Isso aqui, esse max occupied, é para não deixar chegar em 1. Tá? Para nunca deixar chegar em 1, porque senão, quando for atualizar, né, na primeira atualização, o valor que estava, por exemplo, em 0,5 já vai pular para 1, ou pularia para 0, sei lá. Então é bom o modelo nunca chegar muito perto de 0 ou 1, tá? Para sempre ele ir aumentando a certeza, porque senão não vai ter diferença. Se tu vê um obstáculo uma vez ou 10 vezes, vai ser a mesma certeza que tu tem. E, idealmente, quanto mais vezes tu vê, mais certeza tem que ter. Esse modelo, né, tem a descrição no livro da Murphy, e ele gera um valor diferente para cada célula. Então, diferente do modelo do Trum, que todas as células que caírem antes do valor medido, a gente vai somar lá uma constante que é associada à célula livre. E todas as células que caírem na
na região ocupada, a gente soma uma constante, né, de ocupação, então é uma constante aqui ou uma constante aqui. Nesse aqui não, o valor tem que ser calculado. Aí até por isso não faz sentido aqui aplicar log odds, porque não tem porquê, né? A gente teria que aplicar um log toda vez, ou seja, calcula o valor com essa fórmula, transforma em log odds para aplicar lá. Não tem porquê. Lá tem vantagem porque o valor é constante, então aplica uma vez no início e depois só vai somando. Okay. Então aqui não, ela não usa log odds no livro dela. E aí, só que aí, em vez de fazer somas, ela vai fazer multiplicação. E aí a fórmula que ela usa é essa aqui. Isso aqui é muito similar à fórmula que tem lá antes de transformar em log odds. Deixa eu até achar. Essa aqui. Então, dessa fórmula aqui, se chega naquela lá, só que ela quer isolar esse PMI, né? Deixa eu voltar. Então, é a mesma fórmula, a gente chega naquela lá, com a diferença que ela não usa o termo do PMI né, a priori. Né? Ela não tem só o PMI, que seria a probabilidade no início da execução. Por quê? Porque se a gente considera que é 0,5, né, aí tu tem o PMI sobre 1 menos PMI, então 0,5 sobre 1 menos 0,5, aquilo corta. Né? Então teria mais esse termo aqui, mas ela não está usando. Bom, e aí nesse caso, eu tenho um exemplo aqui, que inclusive compara né, a abordagem de log odds com a abordagem da Murphy. Só coloquei as duas equações, né? Aqui é a equação né, da log odds, aquela lá que é 1 sobre 1 mais, e aí né, o cálculo. Enquanto que a da Murphy é essa outra expressão. Para mostrar que se... Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Se né, a probabilidade a priori é 0,5, aí vamos supor, eu bote o mesmo valor. Por exemplo, eu medi que é um obstáculo e aí no meu cálculo deu 0,6. Tá? Então as duas fórmulas vão se comportar igual. Então aqui no caso eu estou fazendo, eu fiz 10 leituras seguidas dizendo que era obstáculo e lá eu botei que a probabilidade de obstáculo é 0,6. E aqui vamos supor que no da Murphy calculasse a célula e dessa também é 0,6. A equação, os valores são os mesmos. Né? Isso por quê? Porque a probabilidade a priori é 0,5. E aí não tem aquele termo. Se for algo diferente disso, então, caso tu tenha um mapa inicial, aí os valores mudam. Tá? Vamos supor que eu sei que o meu mapa está livre a priori. Vamos supor, a gente não vai considerar, a gente vai considerar que é desconhecido. Mas se fosse, né? Então, eu tenho que o mapa era livre, mas aí eu vi que era obstáculo, o log odds atualizou aqui, o Murphy foi diferente, né? Os valores diferentes, ela demorou muito mais para chegar, para atualizar até chegar até 1, por exemplo. Aqui está a diferença dos valores. A Murphy ela não apresenta direito a derivação de como ela chega nisso, tá? Na prática é a mesma derivação, né, do Trum lá, só que ela simplesmente pula passos, né? Ela começa, bota o base e aí chega nisso sem explicar, e aí o texto dela não está muito legal. Então tem inclusive alguns erros em o que é sensor model e o que é o inverse sensor model. Ela tem uma confusão quanto a isso. Então a explicação formal, a derivação formal do Trum é melhor. Mas as equações a equação final está certa. Né? O algoritmo está certo com
essa ressalva de que a Murphy não considera as probabilidades iniciais.